Olá, seja bem-vindo à nossa aula 2.6. Hoje nós vamos ensinar como realizar consultas com duas variáveis. Nessa aula, nós apresentaremos 3 exemplos para que vocês possam fixar o conteúdo aprendido nas aulas anteriores. E caso tenha perdido alguma aula, nós sugerimos que assista, pois senão você terá dificuldades em acompanhar essa aula. O problema do nosso primeiro exemplo é levantar o valor ambulatorial aprovado no estado do Amapá, no primeiro trimestre de 2014, por grupo de procedimento e por sexo, considerando o local de atendimento. Então vamos lá. Então o primeiro passo é preencher o formulário de preparação. Aqui eu já deixei um pronto para facilitar a nossa videoaula. Então quais são os dados do problema? As bases são ambulatoriais, o estado é o estado do Amapá, o ano 2014 e os meses janeiro, fevereiro e março, porque é o primeiro trimestre. Os arquivos já foram baixados e organizados, e caso você tenha alguma dúvida nesse procedimento, consulte nossa aula 2.2. Quais são as variáveis envolvidas? É o grupo de procedimento e o sexo. Nossa variável linha vai ser o grupo de procedimento e nossa variável coluna vai ser o sexo. Caso você tenha alguma dúvida em como escolher a melhor informação para apresentar na linha e a melhor informação para apresentar na coluna, assista a nossa aula 2.3, que lá nós explicamos os nossos critérios. E quais são os valores que nós vamos utilizar? É o valor total aprovado. E os outros campos eu deixei em branco aqui porque nós não vamos utilizar nessa videoaula, que seria o filtros, operações efetuadas e o nome do arquivo. Então agora eu vou abrir o Tab Win. Então deixa eu minimizar aqui a janela para nós conseguirmos ver o formulário de preparação. Então o primeiro passo é executar a tabulação. Isso pode ser feito ou através do menu de atalho executar tabulação ou através do menu arquivo executar tabulação. Nessa janela nós temos que selecionar o arquivo de definição. Como as nossas bases são ambulatoriais, nós devemos selecionar as definições ambulatoriais. Então a gente vem aqui, dá 2 cliques na pasta definições, depois 2 cliques na pasta ambulatorial, e aqui serão abertos todos os arquivos de definições que tem dentro dessa pasta. E nós vamos escolher o produção underline 2008. Feito isso, é só abrir o arquivo. Nessa nova janela, nós temos que selecionar as informações que nós colocamos no formulário de preparação. Então a primeira informação seria a variável linha. Qual é a nossa variável linha? É o grupo de procedimento. Então a gente vai vir aqui no campo, botão direito, grupo proc, dá um Enter, já selecionou o grupo de procedimento. Qual vai ser a informação que nós vamos selecionar na coluna? Vai ser a informação sexo. Então a gente vem aqui, botão direito, escreve sexo, dá um Enter, ele vai selecionar o sexo do paciente como variável na coluna. E por fim, qual é o valor que nós queremos? É o valor total aprovado. Então a gente vai vir em incremento, valor aprovado. E agora nós vamos selecionar as bases de dados. Então o primeiro passo é selecionar a pasta onde estão as bases de dados. Então a gente vai vir, dar 2 cliques na pasta curso Tab Win para voltar. Eu já expliquei isso em outras aulas. Agora nós damos 2 cliques na pasta dados e 2 cliques na pasta ambulatorial. Damos um OK. E aqui vão vir todas as bases ambulatoriais. Quais nós precisamos selecionar? Então nós precisamos selecionar as bases do Amapá, do ano de 2014, mês de janeiro, fevereiro e março. Então a gente vem aqui. Então, AP 14010203. Caso você tenha alguma dúvida na nomenclatura dos arquivos, acesse nossa aula 2.2, que lá nós explicamos o que significa cada parte desse nome. E aqui pode surgir uma dúvida. Ah, André, mas eu não preciso selecionar como filtro o estado do Amapá o ano de 2014? Não. E por que não? Porque nós só estamos selecionando as bases referentes aos meses que nós queremos e ao estado que nós queremos. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegasse aqui, ó, clicasse no primeiro, segurasse o Shift e clicasse no último, aí sim eu teria que aplicar o filtro através das seleções disponíveis. Porém, como nós selecionamos apenas as bases que nós queremos, então nós não precisamos aplicar esse filtro. Então, selecionadas as bases, basta dar um executar. Então o arquivo de log vai abrir aqui com todas as informações referentes ao levantamento que nós fizemos. Se quiser salvar, copiar para o clipboard, pode colar no e-mail, no Word, no Notepad, onde você quiser.
Dá um fechar aqui e aqui está o resultado da nossa consulta. Nas linhas nós temos os grupos de procedimentos e na coluna nós temos o sexo. E aqui nós temos os valores totais aprovados. Agora nós terminamos o primeiro exemplo, vamos para o segundo. Vou gerar uma nova tabela, então através do botão nova tabela. Ele vai perguntar se eu quero salvar a tabela atual, vou colocar aqui não. Então aqui o tabinho já ficou em branco, vou fechar aqui nosso formulário de preparação. E agora eu vou voltar para o slide para apresentar o segundo exemplo. O problema do segundo exemplo vai ser levantar a quantidade de óbitos no âmbito hospitalar dos pacientes atendidos no estado de São Paulo, no segundo semestre de 2013, por faixa etária, 18 e diárias na UTI. Então, novamente, eu já deixei preparado aqui o formulário de preparação. Então, novamente, eu já deixei o formulário de preparação preenchido para agilizar a aula. Então, aqui, quais são os dados do problema? São as bases hospitalares, o estado de São Paulo e o ano de 2013, dos meses de julho a dezembro. Por quê? Porque é o segundo semestre. Os arquivos já foram baixados e organizados. E quais seriam as variáveis envolvidas? É a faixa etária 18 e a diárias na UTI. Então, qual vai ser a nossa variável linha? É a faixa etária 18 e a variável coluna é diárias na UTI. E novamente aqui eu vou relembrar vocês. Se você tem alguma dúvida de qual informação selecionar na linha e na coluna, acesse nossa aula 2.3, que lá nós explicamos um critério que pode auxiliar você. E quais são os valores que nós queremos? A quantidade de óbitos. E os outros campos também vão estar vazios porque nós não vamos utilizar nessa videoaula. Então a gente vai vir aqui, vai gerar uma nova consulta, vou vir pelo menu de atalho agora. Qual é nosso arquivo de definição? Tem que ser hospitalar. Por quê? Porque nossas bases são hospitalares. Então dou 2 cliques na pasta definições, ele volta para essa pasta. Aí dou 2 cliques na pasta hospitalar e seleciono o arquivo RD 2008. Após feito isso, eu dou um abrir. E agora nós vamos selecionar as informações que nós queremos. Qual vai ser nossa variável que vai ficar na linha? Vai ser o faixa etária 18. Então a gente vai vir aqui, botão direito. Eu vou escrever só a faixa etária, porque aí ele já acha todos e eu só seleciono o que eu quero. Então tem a faixa etária 5, a 9 e a 18. Ah, André, eu preciso especificar que faixa etária eu quero? Sim, porque cada uma vai estar agrupado de uma forma. E às vezes você pode querer uma faixa de idade que não tenha em determinado grupo aqui. Então, no nosso caso, a gente vai selecionar a faixa etária com 18 grupos. E qual que é a variável coluna? Nossa variável coluna vai ser diárias na UTI. Como eu não sei a forma que ela está escrito aqui, eu vou dar botão direito no campo e vou escrever só UTI. Ah, André, mas você não precisa escrever o nome inteiro? Não. Se eu escrever só uma parte do nome, ele já acha. Então, vou dar um OK aqui. Pronto, ó, tava com um nome diferente. Teve diárias UTI. Enquanto que aqui nós colocamos diárias na UTI. Então, depois de selecionarmos a variável na coluna, nós vamos selecionar o incremento, que corresponde ao nosso campo valores no formulário de preparação. E qual valor nós queremos? A quantidade de óbitos. Então, a gente vai vir aqui e vai selecionar óbitos. Então, novamente está diferente. Ó. Nós colocamos quantidade de óbitos e a variável é apresentada como óbitos. Agora nós vamos selecionar as bases de dados. Então, onde estão nossas bases de dados? Na pasta dados. Então, a gente vai vir em curso tab in, dar 2 cliques, depois 2 cliques na pasta dados. E agora, ambulatorial hospitalar. Hospitalar. Então, 2 cliques na pasta hospitalar. E dá um OK. E quais são as bases de dados que nós precisamos? São as bases de São Paulo, do ano de 2013, dos meses de julho a dezembro. Então, a gente vai vir aqui. RD São Paulo. Ah, não é o primeiro, então seria do mês 7 ao mês 12, que seria o segundo semestre. Feito isso, basta executar a consulta. Assim que terminar, vai apresentar nosso arquivo de log, com todas as informações que nós selecionamos e todas as bases de dados. Se quiser salvar, basta clicar no copiar para o clipboard e colar em algum programa ou no próprio e-mail e salvar. A gente vai fechar aqui e aqui está apresentada a nossa consulta. Então é a faixa etária com 18 grupos. Então aqui estão os 18 grupos que ela tem. E nas colunas
são se o paciente teve diária na UTI ou não. Então, sim, que o paciente teve diária na UTI e não que ele não teve diária na UTI. E os valores apresentados é a quantidade de óbitos de acordo com cada variável. Então, nós terminamos o exemplo 2, vamos para o próximo exemplo. Então, aqui já vou gerar uma nova tabela para deixar limpo. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu não quero salvar. Então, já ficou limpo o nosso TabWin. Vou fechar o formulário de preparação e vou voltar para o slide. E agora, para finalizar essa videoaula, nós vamos para o terceiro exemplo, que seria levantar o valor total das AIHs dos pacientes atendidos nos estados do Acre e Tocantins nos meses de janeiro, março e maio de 2014, por hospital e por natureza. Aqui eu também já deixei um formulário de preparação preenchido para agilizar a aula. Então, quais são os dados do problema? As bases são hospitalares, como ele fala, o valor total das AIHs, então AIHs são hospitalares. Estado, Acre e Tocantins, ano 2014, meses de janeiro, março e maio. Os arquivos já foram baixados e organizados. E quais são as variáveis envolvidas? São os hospitais de atendimento e a natureza desse atendimento. E qual é a nossa variável linha? São os hospitais de atendimento e nossa variável coluna é a natureza. E quais valores nós queremos saber? É o valor total das AIHs. Agora nós vamos executar uma nova consulta. Vou vir pelo menu de atalho aqui que é mais rápido. As bases hospitalares. Então os arquivos de definição tem que ser hospitalar. A pasta já está selecionada aqui. O arquivo é o RD 2008 e nós damos um abrir. Como vocês podem ver aqui, as informações da nossa última consulta estão selecionadas. Isso é bom do TabWin, porque caso você tenha feito uma consulta e queira alterar só alguma variável, você executa uma nova tabulação e só muda a variável que você quer. Então, no nosso caso, nós vamos mudar tudo. Então, qual é a variável linha? Hospitais de atendimento. Então, a gente vai dar um botão direito aqui e por hospital. Então aqui tem várias opções, que é o Hospital BR, Hospital AC, Hospital AL. O que seria isso? São os hospitais de cada estado ou os hospitais Brasil, que é o que nós vamos selecionar. Então é o Hospital Brasil. Qual a variável coluna nossa? Natureza. A gente vai vir aqui, botão direito no campo coluna, e escrever natureza. Dá um Enter, ele já selecionou natureza. Ah, André, mas o que é essa variável natureza? Caso você tenha dúvida em alguma variável, o que eu te aconselho a fazer? Isso é uma dica, mas você pode procurar na internet também. Então você vem em seleções disponíveis e acha a variável que você está com dúvida. Então no nosso caso é natureza. Vou dar um botão direito aqui. Natureza. E dá um OK. Então ele selecionou. Aí você coloca incluir. E aqui ele vai mostrar quais são as variáveis dentro da variável natureza. Então é próprio, contratado, contratado optante simples, federal, federal, verba própria. E ele vai dar a natureza desse atendimento, se é filantrópico isento de R. E aqui ele mostra todas as informações dentro da variável natureza. Então, como eu não quero nenhum filtro, eu vou por excluir aqui. Foi só uma dica para vocês entenderem. Então, lembrando, tenho dúvida de qual informação tem dentro daquela variável. Seleciona ela aqui, coloca incluir e aqui embaixo vai estar toda a informação contida naquela variável. E por fim nós temos que escolher o incremento, que corresponde ao nosso campo valores, que seria o valor total das AIHs. Então a gente vem aqui, o valor total das AIHs, que corresponde à variável valor total. Aqui tome muito cuidado, porque já estão selecionados alguns meses. Então o que eu aconselho vocês a fazerem? Dá um clique no primeiro, porque aí ele vai tirar a seleção de tudo, e aí você seleciona as variáveis que você quer. No nosso caso, nós precisamos das bases de dados do Acre e do Tocantins no ano de 2014, dos meses de janeiro, março e maio, que seria mês 1, mês 3 e mês 5. Então vamos lá. Então você vem no Acre, seria mês 1, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio. André, e como você está fazendo para selecionar? Então eu cliquei no primeiro, vou voltar aqui e explicar para vocês. Clica no primeiro, segura a tecla CTRL no teclado, clica no segundo. Segura a tecla CTRL no teclado, clica no terceiro. E assim por diante. Então agora a gente vai lá embaixo no Tocantins.
Seleciona, segura o Ctrl, seleciona mês 1, mês 3 e mês 5. Então, novamente, relembrando vocês, preciso colocar algum filtro do estado ou do ano? Não. Por quê? Porque eu só selecionei as bases de dados de interesse. Se eu selecionasse todas as bases de dados, aí sim eu precisaria aplicar os filtros. Selecionado todas as informações, nós vamos executar a consulta. Então aqui ele vai gerar nosso arquivo de log com todas as informações dessa consulta que nós geramos. Fechou aqui, vou trazer até o tabuinho aqui, porque esse é bem grande. E o que acontece aqui? Existem vários hospitais no Brasil, porém nós selecionamos somente 2 estados. Então o que vai acontecer? Vai vir zerado. O que você pode fazer? Volta lá no executar tabulação. Então as informações já estão selecionadas. Não quero salvar essa tabela. As informações já estão selecionadas. O que faltou de novo aqui nós selecionarmos? Suprimir linhas zeradas. Porque selecionando essa opção só vão aparecer os hospitais desses estados. Então dá um executar novamente, vai aparecer o arquivo de log. Então pronto. Aqui aparece todos os hospitais referentes aos estados e as bases de dados que nós selecionamos. E aqui aparece a natureza, estadual, municipal, filantrópico isento e o total. Então só relembrando aquela dica que eu dei na aula 2.3, qual variável vai na linha? A variável que vai na linha é aquela que contiver maior número de categorias. Então vocês veem aqui, existem vários hospitais, estou descendo e não acaba. Enquanto que na variável natureza você só tem 3 categorias, por isso que nós selecionamos ela para a coluna. E nossa aula termina por aqui hoje, espero vocês na próxima aula. E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.